A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Eu não vi nada, não sei de nada. Não faça perguntas para as quais você não queira ouvir as respostas. É interessante como a nossa sociedade tem lidado com a questão da culpa. Aliás, se é que nós temos lidado. Porque, afinal de contas, num mundo onde todos fazem um esforço tremendo para negar a sua culpa, para se considerarem inocentes, a propósito, a reflexão de hoje é meio que uma sequência de ontem. Se você não viu a de ontem, volta na publicação anterior, depois você volta aqui. Mas nesse mundo onde todos se recusam a assumir sua responsabilidade, como lidar com a culpa, se é que alguém tem culpa? E por isso nós chegamos nesses absurdos dos nossos dias, onde se alguém reconhece a sua culpa, se alguém reconhece sua falha, logo faz um esforço tremendo para poder lançar essa culpa sobre outra pessoa, e a culpa já não é mais minha, a culpa é do meu pai que fez isso, da minha mãe que falou aquilo, da minha professora que fez isso, a culpa é de qualquer pessoa em quem eu quiser depositar, afinal de contas, ela não pode ser minha. Ou então as pessoas fecham os olhos, se recusam a ver, porque se eu não vi o problema não existe, não preciso reconhecer culpa porque eu não estou enxergando a situação. Ou simplesmente eu nem faço as perguntas. Se eu achar que alguma pergunta, algum questionamento possa trazer à tona algo que eu não queira saber, é melhor nem perguntar, porque eu não quero ouvir as respostas. Fugimos loucamente de qualquer responsabilidade e de qualquer possibilidade de ser confrontado com a verdade que possa apontar a minha falha, a minha culpa, a minha responsabilidade em algo, mesmo que eu não tenha tido a intenção, porque afinal de contas, eu não quero lidar com essa possibilidade de estar errado. O que as pessoas não percebem é o quanto isso é nocivo para a nossa saúde, o quanto isso é nocivo para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional. Existe um peso, existe um fardo de negar a responsabilidade, existe um alívio, existe uma libertação em reconhecer as suas falhas e pedir perdão, reconhecer que errou. O texto que nós lemos hoje nós lemos Levítico, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até o verso 27, e nós temos aqui basicamente instruções sobre como os sacrifícios deveriam ser feitos, instruções sobre como os sacerdotes deveriam se portar ao realizarem esses sacrifícios, mas especialmente o capítulo 5, o início do capítulo 6, me chama a atenção quando várias vezes ele trata sobre falhas, sobre pecados, e ele diz, mesmo sem saber. Essa expressão, mesmo sem saber, aparece 3 vezes seguidas, em 3 versículos seguidos, para falar sobre falhas, sobre culpas eventuais que as pessoas pudessem cometer. E ele diz, se alguém, mesmo sem saber, comete o pecado tal, está contaminado, é culpado. E aí ele diz na sequência no verso 5, quando alguém perceber sua culpa, quando alguém se der conta daquilo que fez, mesmo sem saber, deverá confessar o seu pecado. No final do capítulo ele diz, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Ainda que você cometa um erro contra o Senhor, ou contra o seu irmão, contra uma pessoa, uma outra pessoa, ainda que você tenha errado sem consciência, sem perceber, sem a intenção, você continua sendo culpado. Ele diz no capítulo 5, verso 17, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Pare de fugir das responsabilidades. É mais fácil assumir que você errou. Se errou, mesmo sem intenção, diga que foi sem intenção, assuma a sua falta de consciência naquilo, mas peça perdão, reconheça a sua culpa diante do seu irmão, diante do Senhor. Como é melhor pedir perdão e ser perdoado pelo outro, ser perdoado pelo Senhor, do que passar a vida toda fugindo das consequências e fazer de conta que não sei de nada, não querendo ver, não querendo assumir as responsabilidades. Inclusive, quando nós nos dispomos a fazer isso pelos outros, o texto diz no verso 1 do capítulo 5, se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto, ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado. Quando você se recusa a reconhecer o erro, até mesmo do outro, isso também é pecado. O texto de Levítico traz, sim, muitas normas específicas para os sacerdotes, mas traz instruções preciosas para a nossa vida, que aprendamos a lidar com a responsabilização.
Você é responsável, você pode ser culpado, ainda que não tenha tido a intenção, ainda que não tenha percebido. Mas se erramos contra o Senhor, se erramos contra o outro, assumamos a responsabilidade, peçamos perdão ao Senhor e recebamos a libertação, a leveza do perdão de Deus, do perdão do nosso próximo. É muito melhor viver assim. Siga firme na sua leitura. Vamos seguindo firmes aí na leitura de Levítico. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais. Peça perdão. Talvez hoje seja um dia importante para que você peça perdão ao Senhor ou peça perdão a alguém com quem você tenha falhado, mesmo sem saber, mesmo sem ter intenção. Faz parte. A vida tem dessas. É melhor pedir perdão e seguir em frente. Perdoados e na certeza de que o Senhor nos concede o seu perdão. Deus abençoe você, abençoe a sua família. A gente se encontra amanhã para mais. Vamos lá.